Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quarta-feira, dia 21, Mateus 13, 41 a 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, os que praticam iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus havia contado para os discípulos e para os seus ouvintes a parábola do trigo e do joio, dizendo que um agricultor semeou trigo no seu campo, enquanto ele aguardava e descansava, porque ele precisava aguardar que o trigo brotasse, veio o inimigo e plantou joio junto com o trigo. E os servos daquele homem perguntaram se ele queria que arrancasse o trigo, ou melhor, que arrancasse o joio. Ele disse não, para que ao arrancar o joio não arranque também o trigo, deixa crescer juntos. Depois, em casa, os discípulos perguntam em particular a Jesus qual era o significado daquela parábola. E Jesus vai explicar qual era o significado, o que era o campo, o que era a semente, o que eram os ceifeiros. Ele vai explicar tudo aos discípulos e depois ele vai dizer que na hora da colheita, os filhos, ou melhor, os anjos, seriam enviados para colher o trigo e recolher o joio para ser queimado. Ele está comparando isso ao reino de Deus. Trigo são aqueles que verdadeiramente receberam a Jesus. Joio são aqueles que estão no meio dos salvos, mas ainda não se salvaram. E eu espero que nenhum de nós esteja nessa situação. Porque quando isto ocorrer, diz Jesus aos seus discípulos, aqueles que são trigo será ajuntado no celeiro, mas aqueles que são joio serão lançados na fornalha. E Jesus diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Vivemos um momento em que muita gente se diz evangélica. Vivemos um momento em que muita gente frequenta uma igreja evangélica. Mas frequentar uma igreja não significa estar livre do castigo eterno. E Jesus declara que essas pessoas, elas cometem iniquidade, porque elas estão enganando as pessoas, estão enganando a si mesmas, achando que são trigo e na verdade são joio. E essas pessoas serão jogadas, como Jesus disse, no lago, na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes, sofrimento para sempre. Qual será a nossa posição? E ele termina dizendo, e os justos, aqueles que realmente são trigo, esses resplandecerão como o sol do reino de Deus. Está diante de nós
um quadro traçado por Jesus, que existia no tempo de Jesus, existe no nosso tempo e vai existir enquanto Jesus não voltar. Por isso, examine a sua posição, examine a sua condição, deixe de ser joio e se transforme em trigo. Que esta quarta-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.